eu tinha uma intenção simples, que era ler um livro que não fosse da minha área, que eu não costumo ler, que eu não goste, assim. Não sei se eu ia gostar ou não ia gostar, mas era um desafio. Eu quero um desafio, virou um desvio, porque o livro tá aqui parado e eu acabei não lendo ele. E aí eu fiquei pensando, quantas vezes a gente chama de crescimento aquilo que na verdade é só como se fosse uma fuga disfarçada. Será que a gente está realmente crescendo? Ou a gente só tá criando desvios, ou a gente só tá criando coisas que não vão nos levar a lugar nenhum, mas que na nossa cabeça faz sentido, entendeu? Mas que na verdade a gente não tá crescendo, não tá expandindo, não tá fazendo nada, a gente só tá ali parado, achando mais uma maneira de procrastinar, achando mais uma maneira de se desviar do seu caminho, porque às vezes a gente tá fazendo uma coisa que seria bom pra gente, a gente deveria estar fazendo ações que vão nos levar a algum lugar, mas essas ações, por alguma razão, a gente não consegue, por alguma razão, por causa de padrões, a gente não quer olhar para aquela ação, a gente não quer fazer aquela ação. Então a gente fica achando atalhos, desvios, a gente fica achando coisas para fazer que nos tira totalmente do foco do que a gente deveria fazer. Será que a gente realmente quer mudar? Ou a gente só quer parecer estar em movimento para não encarar o que a gente realmente parou, entendeu? Porque às vezes a gente tá sempre fazendo uma coisa, a gente nunca para fazer o que a gente realmente precisa fazer. Você já passou por isso, já sentiu isso? Que tipo assim, você tá sempre super carregada, você tá fazendo, mas você nunca faz aquilo que você precisa de verdade, você nunca faz aquilo que é por você. Às vezes a gente faz muito também pelos outros, né? Mas a gente nunca para pra fazer aquilo que é pra gente. Às vezes é muito fácil da gente se enganar, da gente trocar algo real, algo que a gente tem que fazer por algo que parece nobre. A gente faz curso, lê livro, muda a rotina, mas na verdade a gente não tá caminhando para aquilo que a gente deveria caminhar e que a gente sabe que a gente deve caminhar, mas por alguma razão ou outra, por questões de padrões, por questão de algo que acontece no seu inconsciente, a gente acaba se desviando disso e fazendo outras coisas. Porque crescer dói, né? E aquilo que a gente chama de desafio, aquilo que a gente chama de bonito, aquilo que a gente quer se envolver, na verdade muitas vezes é só uma forma da gente não parar para olhar aquilo que precisa ser resolvido, aquilo que não foi resolvido ainda em algum outro momento, porque é legal, né? É legal você se distrair, você fazer coisas boas, mas muitas vezes é só pra você não olhar porque realmente precisa ser olhado, porque realmente precisa ser resolvido, pra que realmente, tipo, alguma ferida do seu passado que ainda te trava, você prefere fazer vários caminhos diferentes só pra não olhar aquilo. Então eu entendi que o problema não era esse livro, o problema era eu que estava fugindo de mim mesma, porque eu não queria encarar a realidade do vazio entre o que eu planejei e o que eu realmente fiz. Porque muitas vezes a gente planeja, só que a gente não faz nada e a gente fica fugindo e a gente não sai do lugar. Então o vazio, o desvio, ele também fala, porque muitas vezes a gente quer falar, mas a verdade é que a gente só não quer encarar o problema de frente, a gente só não quer fazer aquilo que é necessário pra gente, a gente só tá tomando o nosso lugar com coisas, com outros tipos de coisas. E talvez não seja só falta de foco, na verdade talvez seja só o seu corpo te pedindo uma pausa, um silêncio, te pedindo pra você olhar pra dentro, te pedindo pra você não se dar mais tarefas que você não vai terminar, porque você não terminou nenhuma, porque você se dá mais tarefas. Então é sobre a gente parar de querer se dar tanta coisa, parar de a gente querer se desafiar com tanta coisa, querer fazer tudo de uma vez só. Às vezes, se você não consegue fazer algo, tudo que você quer de uma vez só, por que não fazer aos poucos? Porque sempre fazer várias coisas, começar e não terminar. Às vezes isso é só um aviso de que tem alguma coisa que precisa ser vista. E nem todo movimento, ele é crescimento. Às vezes é necessário a gente só pausar e ficar
não ficar andando o tempo todo, não ficar fazendo coisas o tempo todo, mas sim a gente parar e pensar, eu realmente preciso disso, porque assim, eu me coloco pra fazer coisas em momentos que eu não consigo fazer muitas coisas e eu acabo frustrada, porque eu fico assim, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer isso, eu quero fazer isso, eu me propus a fazer isso, eu tenho que fazer isso, só que na verdade o que eu me propus é uma coisa irrelevante, é uma coisa que eu não precisaria, entendeu? Porque eu tenho tantas coisas, tantos focos, por exemplo, é um livro que não é da minha área, porque assim, eu pensava assim, gente, eu tenho que ler um livro diferente, eu tenho que fazer uma coisa diferente, porque eu não sei onde que eu ouvi esse papo, né? Mas só que assim, eu preciso ler um livro que seja do que eu gosto, do que eu preciso falar, do que eu preciso aprender. Como que eu vou ler um livro que eu preciso aprender, que eu tenho que saber, e ler um livro que é um desafio pra mim, e como que eu vou estudar, e como eu vou trabalhar, e como eu vou cuidar, entendeu? É muita coisa, a gente... Não tô dizendo que você não pode fazer isso, você pode. Mas assim, esse momento que você tá propício pra isso? É sua prioridade? Você tá sem nada pra fazer e isso é o ideal, entendeu? Porque muitas vezes a gente tem que olhar pra nossa vida, parar de verdade. Tipo, o que eu tô fazendo? Tá fazendo sentido? O que não tá dando certo? E o que vai dar certo? Gente, esse foi o vídeo de hoje. Foi meio que um desabafo, né? Porque, assim, muitas vezes a gente quer se sobrecarregar com tudo. E muitas vezes a gente quer se sobrecarregar com coisas que não vão nos levar a lugar nenhum, que não vai fazer diferença na nossa vida. Pode sim fazer, mas muitas vezes a gente tem que fazer aquilo que realmente a gente sabe que vai fazer diferença. A gente tem que focar primeiramente, em primeiro plano, você tem que focar naquilo que vai agregar, naquilo que vai gerar o seu crescimento. E sim, você tem que ter hobby, você tem que ter coisa fora do seu trabalho, você tem que ter coisas sem ser... como eu posso dizer? Você tem que ter uma coisa pra você, um hobby pra você, você tem que fazer uma coisa que você goste, mas entendeu? Você tem que ter um desafio pra você, pra te fazer crescer. Mas qual é esse desafio? Qual você acha? Me conta aí se você sabe que desafio você tem que fazer. Me conta também, eu quero saber se você, assim como eu, inventa várias coisas, vários desvios da vida só pra não olhar pra aquilo que precisa ser olhado. Muito obrigada por você que assistiu esse vídeo até o final. E curte o vídeo. Eu até falo assim no meio do vídeo, né? Mas falando no final. E se você ficou até o final, fala pra mim, que eu gostaria muito de saber quem fica até o final comigo. E também gostaria de saber se você gostou do vídeo, se você quer ver mais temas sobre esse.